No meio do silêncio da floresta, ela ouviu um choro e encontrou uma menina que parecia carregar a mesma dor que ela. Então, se você está aqui, essa história merece ser ouvida. Já se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Vamos lá! No dia em que enterrei o Antônio, o céu do Maranhão estava cor de brasa. Não chovia havia 3 semanas. A terra estava tão ressecada que a cova parecia abrir com raiva, como se o chão também estivesse com dor. Fiquei de pé ao lado da sepultura, com os pés descalços na poeira vermelha, porque o único par de sapato fechado que eu tinha apertava demais e eu não queria chorar por causa de sapato no dia que já tinha motivo demais para choro. Meu nome é Helena. Tenho 53 anos, embora meu corpo às vezes ache que tem 80. Nasci num povoado chamado Barra do Coxo, que fica entre Imperatriz e São Luís, daquele lado do Maranhão onde a mata ainda briga com o cerrado e nenhum dos dois vence direito. Casei com o Antônio aos 18 anos. Vivi com ele 34 anos, naquela mesma casa de adobe onde ele nasceu, onde a mãe dele morreu, onde nós dois envelhecemos juntos sem perceber. Não tivemos filhos, não por falta de querer. A vida simplesmente não mandou. E com o tempo, a gente foi aprendendo a não esperar mais. Quando ele morreu, derrame rápido demais, sem aviso, eu fiquei tão perdida que nos primeiros dias não conseguia nem lembrar como se fazia café. Ficava parada na frente do fogão, olhando para o bule como se ele fosse me explicar alguma coisa. O Antônio sempre fez o café de manhã. 34 anos fazendo café. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pensei muito naquelas semanas que se seguiram. Os parentes apareceram no enterro, como aparecem. Cunhados, cunhadas, sobrinhos do Antônio, que eu mal conhecia de nome. Vieram com rosto de circunstância e prato de comida e aquela forma de olhar para você como se você já fosse um problema a ser resolvido. Eu via nos olhos deles a pergunta que ninguém fazia em voz alta. E agora, o que vai ser dessa mulher? A resposta veio 3 semanas depois do enterro, numa tarde de quinta-feira, quando o cunhado mais velho, o Geraldo, apareceu na porta com a mulher dele, a Sueli, e 2 sobrinhos que eu nunca tinha visto sorrir. Helena, a gente precisa conversar sobre a situação da casa. Eu servi café, coloquei biscoito na mesa, fiz tudo certo, como sempre fiz. E ouvi, com as mãos quietas sobre o joelho, que a casa era do espólio do Antônio, que os herdeiros legítimos tinham direito, que eles não queriam me prejudicar, mas que a situação era complicada, que tinha dívida, que o terreno valia alguma coisa, que eu certamente ia entender sendo uma mulher tão sensata. Sensata. Essa palavra ainda hoje me dói mais do que qualquer xingamento, porque sensata, no boca deles, significava: você não vai brigar, vai? Não briguei, não porque era sensata, mas porque estava tão vazia por dentro que não tinha força nem para levantar a voz. Pedi 1 semana para arrumar minhas coisas. Me deram 5 dias. Saí daquela casa com uma mala de lona, uma sacola de mantimentos, a Bíblia do Antônio e uma dor que não tinha nome em nenhuma língua que eu conhecesse. Fui para a cidade de ônibus. Não tinha para onde ir. Fiquei 2 dias na rodoviária, fingindo que esperava alguma condução. Uma senhora me deu um pão. Um segurança me olhou como se eu fosse lixo. Uma menina pequena, talvez com uns 6 anos, parou na minha frente e me ofereceu metade de uma bolacha com a mão aberta, sem dizer nada, só com os olhos grandes e sérios. Aceitei a bolacha. Agradeci. E quando ela foi embora, correndo atrás da mãe, eu chorei pela primeira vez desde o enterro do Antônio. Fiquei alguns dias pedindo pousada em igrejas, em casas de conhecidos distantes, em qualquer lugar que abrisse a porta. A maioria abria e logo fechava. Tem uma diferença entre receber alguém por caridade e de fato deixar aquela pessoa entrar. Aprendi essa diferença na pele. Num dia de calor absurdo, andando por uma estrada que eu mal conhecia, decidi parar de andar em direção a alguma coisa e comecei a andar em direção a nenhum lugar.
Isso pode parecer loucura, mas foi a primeira decisão que senti como minha em muito tempo. A estrada virou trilha, a trilha virou mata. E a mata foi me engolindo aos poucos, como o Maranhão sabe fazer. Sem pressa, sem barulho, quase com carinho. Encontrei um lugar onde o córrego dobrava e formava uma sombra quase perfeita. Tinha uma elevação natural no terreno, protegida de 3 lados por árvores antigas. O chão era firme, a água era limpa. Fiquei. Não foi uma decisão grandiosa. Não ouvi nenhuma voz. Não tive nenhuma visão. Simplesmente parei de andar porque aquele lugar parecia menos hostil do que tudo que eu tinha deixado para trás. E meus pés não tinham mais argumento para continuar. Nos primeiros dias, dormi debaixo de uma lona que eu tinha na sacola, dobrada debaixo de um cipó. Comi o que tinha trazido, depois fui aprendendo. Sempre soube um pouco de roça. Cresci em fazenda, casei em fazenda, a terra não era estranha para mim. Mas aprender a sobreviver sozinha numa mata é diferente de trabalhar numa roça com o marido do lado. Errei muito, passei fome. Passei frio nas noites de inverno maranhense, que não é frio de neve, mas é frio de vento que corta, de madrugada que pesa, de solidão que aperta o peito de um jeito que nenhum agasalho resolve. Fui construindo uma cabana com o que a mata me dava. Varas, palha, barro. Aprendi que barro misturado com palha seca segura bem se você sabe apertar na hora certa. Aprendi que certas plantas afastam inseto. Aprendi que o silêncio da mata não é ausência de som. É um outro tipo de linguagem, cheia de avisos e recados que você vai entendendo devagar. Plantei uma horta pequena. Milho, feijão, maxixe, quiabo. Coisas que eu sabia cuidar. A terra ali era boa, escura, úmida perto do córrego. As plantas responderam com uma generosidade que me fez chorar novamente. Não de tristeza dessa vez, mas de espanto, de gratidão. Os meses foram passando. Não sei exatamente quantos. Parei de contar por semana e comecei a contar por chuva e seca, que é como o interior sempre contou o tempo, antes de todo mundo ter calendário no celular. A dor foi mudando de forma, não foi embora. Dor de perda não vai embora nunca. Isso é mentira que as pessoas contam para consolar, e eu entendo por que contam, mas é mentira do mesmo jeito. O que acontece é que você vai ficando maior do que ela aos poucos. Ela continua do mesmo tamanho, mas você cresce ao redor, e um dia você percebe que consegue respirar sem que ela ocupe todo o espaço dos pulmões. Pensava no Antônio todo dia, no jeito que ele tinha de coçar a nuca quando estava pensando, no cheiro de terra e suor que ele trazia quando voltava da roça, na forma como ele dormia, sempre com a mão espalmada sobre a cama, como se estivesse procurando alguma coisa mesmo dormindo. Pensava também na minha própria vida e senti uma estranheza que levou tempo para virar palavra. Quando a palavra finalmente veio, era simples: desperdício. Não o desperdício de ter vivido mal. Tínhamos vivido bem, eu e o Antônio, dentro do que nos foi dado. Mas o desperdício de ter acreditado que estar apagada era uma virtude. De ter me habituado a ocupar o menor espaço possível. A não pedir, a não exigir, a aceitar tudo com aquela sensatez maldita que eles tinham elogiado enquanto me empurravam para fora da minha própria casa. Aprendi na mata que ocupar espaço não é pecado, que existir com volume, com peso, com voz, é apenas existir. Numa tarde em que eu estava reforçando o teto da cabana, ouvi passos de bicho pequeno no mato. Parei, fiquei quieta. Uma capivara jovem apareceu na beira do córrego, bebeu água, me olhou por uns 3 segundos, com aquela cara séria e inexpressiva que capivara tem, e foi embora. Ri. Um riso pequeno, quase surpreso de si mesmo. Foi a primeira vez que ri desde a morte do Antônio. Fiquei sentada na beira do córrego por um bom tempo depois disso, olhando a água correr, sentindo o vento fresco que sobe da água no final da tarde, ouvindo os pássaros trocarem recado antes de dormir. O céu foi ficando laranja, depois roxo, depois preto, cheio de estrelas. E eu fiquei,
Não porque não tinha para onde ir, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não queria ir a lugar nenhum. Estava exatamente onde precisava estar. Até a noite em que tudo mudou. Havia umas 2 semanas que as noites tinham ficado mais quietas do que o normal. A mata às vezes faz isso. Respira fundo, segura o ar, fica esperando alguma coisa. Eu já tinha aprendido a perceber esse silêncio diferente, mais denso, como se os bichos soubessem de algo que eu ainda não sabia. Naquela noite, estava deitada na cabana, o vento batendo suave nas folhas de palha do teto, os grilos cantando lá fora com aquela insistência monótona que, estranhamente, acabou virando a coisa mais parecida com companhia que eu tinha. Foi então que eu vi, fraco, muito fraco, quase nada, um choro. Fiquei parada. Pensei que era sonho ou cansaço, ou a solidão inventando som para preencher o silêncio, mas continuou. Intermitente, baixo, como quem não tem mais força nem para chorar direito. Me levantei. Peguei o facão que ficava sempre pendurado na parede. Acendi minha lanterna velha, dessas de pilha, que durava cada vez menos, mas ainda funcionava. E fui seguindo o som na escuridão da mata. O que encontrei 10 minutos depois, embaixo de uma gameleira antiga, com os joelhos abraçados ao peito e o rosto sujo de terra e lágrima, foi uma menina, pequena, magra, com um corte no braço esquerdo que já tinha parado de sangrar, mas que estava vermelho e sujo de mato. Ela me olhou com olhos que eu conhecia. Eram os meus olhos, 30 anos atrás. Quando eu também não tinha para onde ir e não sabia mais se valia a pena continuar tentando. Abaixei o facão, abaixei o joelho. Me agachei na lama até ficar no nível do rosto dela. "Você tá inteira?" Perguntei com a voz mais calma que consegui. Ela não respondeu, só me olhou. "Tudo bem?" disse eu. "Pode não falar, eu fico aqui." E fiquei. Às vezes, a vida não te manda uma missão grandiosa. Não tem trombeta, não tem sinal no céu, não tem voz que diz o que você deve fazer. A vida simplesmente coloca na sua frente alguém que precisa e espera ver o que você vai fazer com isso. Eu não sou heroína. Nunca fui. Mas aprendi, naquela noite, que continuar vivendo às vezes não é sobre você. Às vezes é sobre quem está embaixo da gameleira, esperando que alguém apareça. Capítulo 2. O nome que ela não disse. Carreguei a menina no colo até a cabana. Ela deixou. Não resistiu, não gritou, não me afastou com os braços. Apenas ficou mole, como quem já gastou toda a energia que tinha em se segurar até alguém aparecer. E agora podia finalmente largar. Pesava pouco. Isso me preocupou mais do que o corte no braço. Deitei ela na minha esteira. Acendi o lampião. Esquentei água no fogão de lenha e limpei o machucado com um pano limpo. Devagar, sem apertar. Ela ficou olhando para o teto com aqueles olhos grandes e escuros, sem piscar quase, como gato. "Vai arder um pouco", avisei, antes de passar o álcool que eu guardava para emergência. Ardeu. Ela fechou os olhos e apertou a boca, mas não fez barulho. Esse silêncio na dor me disse muita coisa sobre essa menina. Enfaixei o braço com tira de pano limpo. Fiz um caldo de legume ralo, que era o que eu tinha para fazer rápido. Coloquei na cuia e ofereci. Ela segurou com as 2 mãos, do jeito que criança pequena segura caneca, e bebeu devagar, sem parar, até o fundo. Me assentei no chão, de costas para a parede de barro, e fiquei quieta. O lampião balançou um pouco com o vento que entrou pela fresta. Lá fora, os grilos continuavam o trabalho deles. A mata cheirava a terra molhada. Tinha gargarejado uma chuva leve antes de anoitecer. "Como é seu nome?" perguntei, sem urgência, como quem pergunta só para preencher o ar. Silêncio. "Pode não falar", repeti. "Eu pergunto por hábito. Faz tempo que não tenho com quem conversar." Ela virou o rosto para mim. Me estudou por um momento. "Sofia", disse ela. Voz pequena, rouca de tanto choro. "Sofia", repeti como se estivesse experimentando o peso da palavra. "Bonito." Ela não respondeu.
Fechou os olhos. Em menos de 2 minutos estava dormindo, com a respiração daquele sono fundo que é quase desmaio, de quem não dormia direito há muito tempo. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. Tinha uns 8 anos, talvez 9. Cabelo preto, enrolado, todo embaraçado de folha e galho. Roupa rasgada num ombro, sandália de um pé só, o outro pé descalço com a planta cheia de arranhão. Estava magra, mas não doente. Era a magreza de quem passou fome por dias, não de quem vive sem comer. Onde estava a mãe dessa criança? O pai? Como ela tinha chegado até aqui no meio da mata, longe de qualquer estrada que eu conhecesse? Perguntas que não tinham resposta naquela noite. Apaguei o lampião e deitei no chão, usando minha sacola dobrada como travesseiro. Não dormi cedo. Fiquei ouvindo a respiração dela, regular, profunda, e o barulho da mata do lado de fora, tentando entender o que o destino estava fazendo comigo agora. De manhã cedo, ela já estava acordada antes de mim. Estava sentada na esteira, com os joelhos abraçados, olhando pela fresta da porta para a luz que começava a entrar. Quando me mexi, ela me olhou. Não com medo, exatamente. Com aquela cautela de quem aprendeu que o mundo não costuma ser gentil. "Bom dia", disse eu. "Bom dia", ela respondeu. Fiz mingau de milho. Coloquei mel que eu tinha pego de uma colmeia abandonada, misturado com banana amassada. Coloquei na cuia e coloquei na frente dela sem cerimônia. Ela olhou para o mingau, depois para mim. Depois para o mingau de novo. "Pode comer", disse eu. "Não tem veneno, não." O canto da boca dela levantou 1 milímetro. Não chegou a ser sorriso. Mas foi alguma coisa. Comeu tudo, lambou a cuia. Depois ficou segurando a cuia vazia no colo, como se não soubesse o que fazer agora que tinha terminado. Me assentei na frente dela, no chão. "Sofia, você veio de onde?" Ela abaixou os olhos. "Tudo bem", disse eu. "Você não precisa falar agora." "Da estrada", ela disse depois de um tempo. "Eu estava na estrada e entrei no mato para me esconder." "Se esconder de quê?" Ela apertou os joelhos mais forte. "De uns homens." Não perguntei mais. Não era hora. Aprendi na vida que tem hora de perguntar e hora de só ficar quieta e deixar a pessoa saber que você não vai a lugar nenhum. Essa era a hora de ficar quieta. Ficamos os primeiros 2 dias num silêncio que foi se tornando menos pesado aos poucos. Ela me seguia pela rotina como um gato segue o dono. Sem perguntar, sem explicar, só observando. Me viu molhar a horta, colher o quiabo, acender o fogão de lenha, buscar água no córrego. Não perguntou nada, mas os olhos dela registravam tudo. Eu sentia. No segundo dia, quando fui buscar água, ela pegou o balde menor sem que eu pedisse e foi atrás de mim. No terceiro dia, ela pediu para ajudar a colher o feijão. Trabalhamos as duas lado a lado no calor da manhã, catando as vagens, jogando no balaio, sem falar quase nada. O sol subia devagar. Os passarinhos faziam barulho nas árvores ao redor. Cheirava a folha verde e terra quente. "Você mora aqui sozinha?" Ela perguntou em algum ponto. "Moro." "Não tem medo?" Pensei antes de responder. "Tenho." Mas o medo foi ficando menor do que a necessidade de ficar. Ela processou isso. Continuou catando feijão. "Eu também tenho medo." Ela disse baixinho. "Eu sei", respondi. "Mas você está aqui. Isso já é coragem." Ela não respondeu, mas algo no corpo dela relaxou um pouco. Os ombros desceram 1 centímetro, a mandíbula soltou um grau. Pequeno. Mas eu vi. Foi no 4º dia que ela me contou um pouco mais. Estávamos sentadas na beira do córrego no fim da tarde, com os pés na água. O sol estava baixo e pintava o córrego de ouro por baixo da sombra das árvores. Era um desses momentos que o interior maranhense guarda como segredo, de uma beleza tão simples que parece mentira. "Minha mãe morreu faz 1 ano", ela disse, sem olhar para mim. Não disse nada. Esperou. "Meu pai trabalha muito, viaja muito. A gente morava com a Patrícia." "Quem é Patrícia?" "A namorada dele." Uma pausa.
Ela não gosta de mim. Olhei para ela de lado. Ela estava com o olhar na água, os dedinhos mexendo devagar na corrente. O que aconteceu, Sofia? Eu fugi, ela disse simplesmente. Não aguentei mais ficar lá. Não perguntei o que era lá. Não perguntei o que tinha acontecido para ela não aguentar mais. Ela tinha chegado até ali com um braço cortado, um pé descalço e dias sem comer. Alguma coisa muito errada tinha acontecido e não era minha vez de arrancar essa história. Era minha vez de ficar. Você vai me mandar embora? Ela perguntou, e a voz saiu pequena, quase sem ar. Olhei para ela. Olhei de verdade, com aquele olhar que leva tempo para a gente aprender, o olhar que não está julgando nem calculando, só vendo. Não, disse eu. Ela finalmente me olhou. Você está segura aqui, completei. Enquanto precisar. Os olhos dela encheram. Ela piscou rápido, como quem tem vergonha de chorar. Dei a mão para ela sem pensar. Abri a palma e deixei ali, no espaço entre nós duas. Ela colocou a mão dela dentro da minha, pequena, quente, com a palma áspera de arranhão. Ficamos assim, as duas, com os pés na água do córrego e a mão dada, olhando o sol se apagar no horizonte da mata. Não falei nada mais. Não precisava. Às vezes, o silêncio é o lugar mais seguro que existe. Às vezes, o que uma pessoa precisa não é de palavra. É só de alguém que fique. Naquela noite, deitada no chão da minha cabana, enquanto ela dormia na esteira, pensei no Antônio. Pensei nos 34 anos de vida que passaram como passam os anos quando a gente está ocupada demais com o dia a dia para perceber que está vivendo. Pensei na casa de adobe que não era mais minha. Na mala de lona, no pão que a senhora desconhecida me deu na rodoviária, na bolacha da menina de olhos grandes. Pensei que o mundo estava cheio de gente que precisava de alguém que ficasse, e que eu, que tinha passado anos esperando que alguém ficasse por mim, estava aqui agora, ficando. Não sabia se isso era o destino, o acaso, ou simplesmente a vida sendo a vida, torta e estranha e cheia de atalhos que você não escolheu, mas que te levam exatamente onde precisava chegar. Fechei os olhos. Do lado de fora, os grilos cantavam, e eu dormi com um peso diferente no peito. Não o peso vazio da solidão, mas o peso cheio de quem tem alguma coisa a fazer amanhã. Não escolhi Sofia. Ela simplesmente apareceu, como aparecem as coisas que mudam a gente, sem pedir licença, sem aviso, no meio de uma noite qualquer. E eu fiz o que não aprendi a não fazer. Fiquei. Capítulo 3. O que a chuva traz. Na semana seguinte, choveu 3 dias seguidos sem parar. No Maranhão, quando a chuva decide que vai cair, ela cai com tudo. Como se o céu tivesse guardado aquela água por tempo demais e não tivesse mais paciência. Cai pesada, barulhenta, com trovão que chacoalha as folhas e relâmpago que ilumina a mata inteira por um segundo, branquinho e violento. A cabana aguentou. O barro nas paredes encharcou, mas não cedeu. O teto de palha vazou em 2 pontos, um no canto do fundo, outro perto da porta. Mas coloquei vasilhas embaixo e ficou controlado. Já tinha passado por chuvas assim antes. Sabia que o segredo era não entrar em pânico. Sofia, que eu ainda conhecia tão pouco, revelou muito de si mesma naqueles 3 dias fechadas dentro da cabana. Descobri que ela tinha medo de trovão, não o medo de criança que grita e corre para o colo da mãe. Era um medo quieto, interno, que ela tentava esconder, mas que eu via na forma como ela ficava rígida cada vez que o barulho vinha. Na primeira noite da tempestade, me acordou um trovão especialmente forte, desses que parecem cair dentro da sua cabeça. Me levantei para verificar a cabana. Quando passei perto da esteira, vi que Sofia estava acordada, sentada, abraçada aos joelhos com os olhos muito abertos. Sentei ao lado dela sem falar nada. Depois de um momento, ela encostou o ombro no meu braço. Não pediu colo, não pediu abraço. Só aquele contato de ombro sutil que dizia, estou aqui, você também está? Estou aqui, disse eu, em voz baixa. Ela soltou o ar devagar.
Ficamos as duas sentadas no escuro, ouvindo a chuva bater no teto de palha, até ela voltar a dormir. No segundo dia de chuva, descobri que Sofia sabia ler muito bem. Eu tinha 3 livros na cabana, coisas que tinha carregado na sacola porque não consegui deixar para trás. A Bíblia do Antônio, um almanaque velho que ele gostava, e um romance de capa gasta que eu tinha ganhado de uma mulher na cidade e nunca terminado de ler. Ela pegou o romance. Ficou lendo a manhã toda, enrolada na minha coberta de retalhos, completamente quieta, com aquela concentração de quem lê de verdade, não de quem só passa os olhos. Você gosta de ler? Perguntei. Minha mãe me ensinou, ela disse sem tirar os olhos do livro. Depois levantou os olhos para mim. Ela lia para mim toda noite antes de dormir, toda noite, sem falhar nenhum dia. Ela era professora? Era enfermeira, mas amava livro. Disse isso com aquela seriedade de quem carrega a memória da mãe como coisa sagrada que não se toca, mas não se larga. Deve ter sido uma mulher bonita por dentro, disse eu. Ela abaixou os olhos para o livro. Era, disse ela baixinho. Não falamos mais sobre isso, mas senti que algo tinha passado entre nós. Alguma coisa fina como fio de teia de aranha, que não tem peso, mas não se rompe. No terceiro dia, a chuva estava mais fraca, mas o córrego tinha subido muito. Fui verificar de manhã e encontrei a margem inundada. A água tinha avançado uns 4 metros para dentro da mata e estava barrenta, rápida, completamente diferente do córrego manso que eu conhecia. Uma das minhas tábuas de travessia tinha sido levada. O problema era que do outro lado do córrego ficava a parte maior da minha horta. Não vai conseguir passar, Sofia disse atrás de mim. Sei. O feijão vai estragar? Parte vai. O que tiver mais perto da água, sim. Ela ficou olhando para o córrego com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Só mais tarde entendi o que era. Culpa. Ela se sentiu culpada, como se a chuva fosse dela, como se o feijão que ia estragar fosse responsabilidade dela. Não é sua culpa, disse eu. Ela me olhou surpresa. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, completei. Não tem culpado, só tem o que vai fazer depois. Ela ficou quieta um momento. O que vai fazer depois? Esperar a água baixar. Replantarei o que precisar, já perdi colheita antes. Não falei que quando perdi colheita antes, o Antônio estava do meu lado e a gente ficava bravo juntos por uns 2 dias e depois ia replantando. Não falei que fazer isso sozinha era diferente, que a perda em si era pequena, mas que cada pequena perda sozinha pesa mais do que deveria porque não tem com quem dividir o peso. Não falei, mas acho que ela sentiu, porque ela disse, eu te ajudo a replantar. Olhei para ela. Tinha folha de mato no cabelo ainda, que eu não tinha conseguido tirar todo. O corte no braço estava cicatrizando bem. Os olhos dela eram sérios e firmes. Não era oferta de criança mimada querendo parecer útil. Era oferta real. Tá bom, disse eu. Quando a água baixar, a gente replanta junto. Foi naquele terceiro dia de chuva, de tarde, que ouvi o barulho do motor. Longe, mas inconfundível. Motor de carro ou caminhonete, lutando contra uma estrada de chão encharcada. Fiquei parada, escutando. Ficou mais perto. Depois, mais perto ainda. Depois parou. Sofia também ouviu. Vi o corpo dela ficar rígido do mesmo jeito que ficava com o trovão. Aquele medo quieto, controlado, mais perigoso que o grito. Você conhece esse barulho? Perguntei. Ela não respondeu na hora. Depois disse, com a voz muito baixa, é a caminhonete do meu pai. Me virei para ela. Ela estava com os olhos na direção de onde vinha o som, e eu não sabia ler o que havia naqueles olhos. Não era felicidade, não era alívio, era algo mais complicado do que isso. Uma mistura de coisas que eu reconhecia porque já tinha sentido parecido. O amor que você tem por alguém que te machucou sem querer, ou talvez querendo, e você ainda não sabe distinguir. O que você quer fazer? Perguntei. Ela me olhou. O que você acha que eu devo fazer? Ela devolveu. Pensei. Olhei para ela. Olhei para a mata ao redor.
Ouvi o motor que tinha parado, lá longe, provavelmente preso na lama da estrada. Acho, disse eu com cuidado, que você devia decidir por você mesma, mas que qualquer que seja a decisão, eu fico do seu lado. Os olhos dela piscaram. Mesmo se eu quiser ficar aqui, mesmo se eu quiser ir, mesmo, ela olhou para frente, respirou fundo e então disse, quero conhecer ele de novo, mas com você do lado, não sei bem o que senti naquele momento. Alguma coisa entre orgulho e medo e aquela estranha sensação de quando a vida decide que você tem mais uma coisa a fazer, mesmo que você não tenha pedido. Então vamos, disse eu. Me dê a mão. Ela deu. E nós duas fomos em direção ao barulho do motor, atravessando a chuva fina que ainda caía, com os pés na lama e a mão dada, do jeito que se enfrenta às coisas que importam. Juntas, com medo, mas indo assim mesmo. A chuva molhou tudo naqueles 3 dias. Molhou a horta, molhou a palha do teto, molhou a terra vermelha até ela ficar cor de sangue. Mas tem uma coisa que a chuva faz, além de estragar, ela limpa, e às vezes a gente precisa ser lavada por dentro antes de conseguir enxergar direito o que está na sua frente. Capítulo 4. O homem da caminhonete. Ele estava parado no meio da estrada de chão, com a caminhonete atolada até o eixo na lama cor de ferrugem, e o chapéu de palha na mão, olhando para o buraco como quem ainda não aceitou que está preso. Era um homem de uns 40 e poucos anos, alto, moreno, com aquele jeito de quem é acostumado a mandar e esqueceu que a lama não obedece ordem. Tinha 2 homens com ele, um motorista que ficou dentro do carro e um rapaz jovem que estava empurrando o pneu traseiro sem muito resultado. Sofia parou quando ele apareceu na vista. Apertou minha mão. Ele virou. Nos viu. Por um segundo ninguém fez nada. A chuva fina caía entre nós 3 como um véu. Então ele deu um passo. O chapéu caiu da mão. Ele abaixou e recolheu devagar, sem tirar os olhos de Sofia. Sofia, disse ele. A voz saiu rouca. Diferente de como a voz da gente sai quando está apenas falando. Saiu de dentro de algum lugar fundo. Ela não correu para ele. Ficou do meu lado, mas soltou um pouco a tensão do corpo. Pai, ela disse. Ele veio até ela. Agachou na nossa frente, no meio da lama, sem se importar com a calça. Pôs as mãos nos ombros dela e ficou olhando, verificando, avaliando, procurando dano. Você tá bem? Ele perguntou. Seu braço. Tá cicatrizando, Sofia disse. Helena cuidou. Ele olhou para mim pela primeira vez, um olhar de avaliação rápida. O tipo de olhar que homem rico desenvolve sem perceber, aquele de calcular o outro em segundos. A senhora é Helena? Sou. Eduardo, ele disse, e estendeu a mão, firme, seca apesar da chuva. Muito obrigado. Não sei o que teria acontecido se... Ela estava bem, interrompi com cuidado. É uma menina forte. Ele olhou para Sofia de novo. E dessa vez, o que eu vi no rosto dele não era o homem que manda. Era o pai que ficou apavorado. São coisas diferentes. E às vezes vivem no mesmo corpo sem se entender. Você sabe o quanto eu fiquei preocupado? Ele disse para ela em voz baixa. Sei, ela respondeu. Por que você fugiu, Sofia? Ela me olhou rapidinho. Depois olhou para ele. Porque a Patrícia me fez sentir que eu estava no caminho. O silêncio que veio depois disso foi daqueles que pesam. O rapaz jovem parou de empurrar o carro. O motorista não se mexeu. A chuva fina continuou caindo, indiferente. Eduardo ficou de joelho na lama, olhando para a filha, com aquela expressão de pai que acaba de entender que esteve olhando para o lugar errado há tempo demais. Não era meu lugar falar. Fiquei quieta. Eles ficaram. Não tinham escolha imediata. A caminhonete estava bem atolada, a estrada encharcada, e a chuva não dava sinal de parar antes do anoitecer. Eduardo mandou o motorista tentar conseguir sinal no celular para pedir ajuda, mas a mata fechada e o tempo ruim não colaboravam. Ofereci o que tinha, chão coberto, fogo e comida simples.
Eduardo aceitou sem fazer cara de quem está fazendo favor de aceitar, o que foi a primeira coisa que me agradou nele. Sentamos em volta do fogão de lenha. Eu, Sofia, Eduardo e o rapaz jovem que se chamava Marcos e devia ter uns 18 anos, sobrinho de Eduardo, calado como parede. Fiz arroz com feijão e quiabo refogado. Coloquei na mesa de tábua que eu tinha construído sozinha e que não era bonita, mas era firme. Eduardo olhou para a cabana com aquele olhar de quem está tentando entender como uma pessoa vive num lugar assim. Não era desprezo, era espanto genuíno. A senhora construiu tudo isso? Fui aprendendo. Sozinha? Sozinha. Ele ficou quieto por um momento. Há quanto tempo a senhora está aqui? Pensei. Não sabia exatamente. Contei as chuvas, as secas, os ciclos da horta. Pouco mais de 1 ano, disse. Talvez mais. E antes? Não respondi na hora. Servi mais arroz para o Marcos, que comia com aquele apetite honesto de jovem que não faz cerimônia. Antes era outra vida, disse eu por fim. Eduardo não perguntou mais. Respeitou o limite. Mais um ponto a favor dele. Depois de comer, Sofia foi dormir. Estava esgotada. E o calor do fogão e o cheiro de comida quente fizeram o serviço que essas coisas fazem. Afrouxaram tudo que estava tenso por dentro. Marcos também dormiu, enrolado no canto com minha coberta de retalhos extra. Eu e Eduardo ficamos sentados ao redor do fogo que estava morrendo, os dois quietos por um tempo que não sei dizer quanto durou. Ela me contou o que acontece com a Patrícia? Ele perguntou por fim. Não é meu lugar contar, disse eu. Mas a senhora sabe. Tenho ideia. Ele ficou olhando para a brasa. Eu não soube ver, ele disse. Não era pedido de absolvição. Era constatação pura. Os pais às vezes não veem porque não querem ver, disse eu com cuidado, sem crueldade. Não porque são maus, porque dói ver. Ele não respondeu. Sua filha é uma menina extraordinária, continuei. Veio parar no meio da mata, sozinha, e não quebrou. Dobrou um pouco, mas não quebrou. Isso não aparece do nada. A mãe dela, ele disse, e a voz travou. Engoliu. Recomeçou. A mãe dela era assim, firme por dentro. Então ela tem de onde veio. Ficamos em silêncio de novo. Lá fora, a chuva tinha finalmente parado. Dava para ouvir o córrego mais alto, turbulento, e os grilos que voltavam a cantar como se tivessem esperado a chuva acabar para retomar o trabalho. O que a senhora vai fazer? Ele perguntou. Vai continuar aqui sozinha? É o que tenho para fazer. A senhora não tem família? Tive. Pausa. Família de sangue não é sempre a mesma coisa que família. Ele me olhou. Entendeu que não ia ter mais detalhe do que esse. Posso fazer alguma coisa pela senhora? Ele perguntou. Sério. Não é protocolo, não é obrigação. A senhora cuidou da minha filha quando eu não pude. Olhei para ele por um momento longo. Cuide dela, disse eu. Isso é o que pode fazer. Ele assentiu, com a gravidade de quem faz uma promessa de verdade. No dia seguinte, com o sol voltando e a lama começando a firmar, um trator veio da cidade e tirou a caminhonete do buraco. Sofia ficou perto de mim a manhã toda, como nos dias anteriores. Me ajudou a verificar a horta danificada. Ficou quieta enquanto eu avaliava o estrago. Não era tão ruim quanto eu temia. A parte mais alta tinha sobrevivido. Na hora de ir, ela me abraçou. Forte. Com aquele abraço de criança que não tem vergonha nem cálculo, aquele que vai fundo e diz tudo que as palavras não chegam. Fiquei parada um momento. Depois, abracei de volta. Fechei os olhos. Cheirava a terra e a mata. Cheirava a minha cabana. Cheirava a esses dias que tinham sido tão curtos e tão cheios ao mesmo tempo. Vou sentir falta, ela disse, com a voz abafada no meu ombro. Eu também, disse eu. E era verdade. Ela recuou. Me olhou. Tinha marca de choro nos olhos, mas não estava chorando. Você vai ficar bem aqui? Ela perguntou. Olhei para minha cabana, para minha horta, para o córrego que já estava voltando ao leito normal.
para o céu azul que aparecia depois dos dias de chuva com uma cor que parece impossível, aquele azul que só existe no interior, fundo e limpo como água de nascente. Vou, disse eu, e senti, enquanto dizia, que era verdade também. Eduardo veio até mim antes de entrar no carro. Estendeu a mão. Apertei. Se precisar de alguma coisa, ele disse, sei onde encontrar. Ele sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Era um sorriso um pouco torto, um pouco cansado, mas real. Entrou no carro. Marcos entrou. A caminhonete arrancou devagar, cuidadosa na lama que ainda existia. Sofia estava no banco de trás. Me olhou pela janela enquanto o carro ia embora. Levantei a mão. Ela levantou a mão dela. E ficou assim, com a mão levantada e os olhos em mim, até a curva da estrada engolir o carro. Às vezes, você cuida de alguém e acha que está dando. Só mais tarde percebe quanto recebeu. Sofia não me trouxe respostas, não resolveu nada. Mas me devolveu algo que eu tinha esquecido que existia. A sensação de que estar aqui vale alguma coisa. Capítulo 5. A tempestade por dentro. 3 semanas depois, a Patrícia apareceu. Não esperava, não mandou aviso. Chegou numa tarde quente e seca, de carro, com um homem que ela apresentou como advogado e uma pasta cheia de papel. Eu estava na horta quando ouvi o carro. Me levantei devagar, limpei as mãos na saia e fui até a estrada. Ela era uma mulher de uns 40 anos, bem arrumada, com aquele tipo de beleza que foi trabalhada com esmero e se defende com postura. Os olhos eram frios, não por natureza, eu acho, mas por treino. Tinha aprendido a usar o frio como armadura. Me olhou da cabeça ao pé. Devagar, com aquele olhar que avalia e descarta ao mesmo tempo. A senhora é Helena? Sou. Preciso conversar. Trouxe as duas para dentro. Ofereci água. Ela recusou. O advogado aceitou e ficou calado no canto. Ela sentou na beira da minha mesa de tábua com o cuidado de quem não quer contaminar a roupa. A senhora sabe quem eu sou? Sofia me falou. Então sabe que minha relação com Eduardo é séria e antiga? Sei. E sabe que a história que a menina contou ao pai sobre mim é parcial. Olhei para ela. Esperei. Crianças interpretam as coisas de acordo com o que entendem. Ela continuou com a voz calculada. Sofia passou por um trauma com a morte da mãe e projeta em mim uma hostilidade que não existe. Eduardo é um homem emocionalmente, ela procurou a palavra, comprometido. Cede às manipulações da filha sem perceber. Fiquei quieta por um tempo. Olhei para a mesa, para minha própria mão que estava sobre ela. Por que a senhora veio me contar isso? Perguntei. Ela piscou. Não esperava essa pergunta direta. Porque imagino que Eduardo tenha feito alguma oferta à senhora. Algum acordo. E eu quero que a senhora saiba o contexto completo antes de se envolver mais do que já se envolveu. Não fiz acordo nenhum com Eduardo. Não? Dúvida clara na voz. Ele não ofereceu nada? Ofereceu ajuda. Eu disse que não precisava. Ela me olhou. Tentou ler meu rosto. Eu deixei ela tentar. Mesmo assim, ela disse, mudando levemente o tom, seria melhor que a senhora se mantivesse afastada dessa situação, por bem de todos. Fiquei em silêncio por um momento. Ouvi o vento nas árvores lá fora. Ouvi um passarinho que não sei o nome cantar 2 notas repetidas. Dona Patrícia, disse eu por fim com cuidado, eu não me meto na vida de ninguém. Nunca fui de me meter. Mas quando uma criança chega na minha porta com o braço cortado, passada de fome e com medo nos olhos, eu cuido. Isso não é se envolver numa situação. Isso é ser gente. O rosto dela enrijeceu. A senhora está me acusando de alguma coisa? Não acusei nada. Contei o que fiz. Essa menina fugiu sozinha. Não fui eu. Não disse que foi a senhora. Silêncio. O que uma criança faz quando não aguenta mais, continuei, não é culpa de uma pessoa só, na maioria das vezes. É um acúmulo. São muitos dias de se sentir de sobra, até o dia em que o corpo decide ir embora.
Isso eu conheço bem. Ela me olhou. Por uma fração de segundo, o frio saiu dos olhos dela. Só por um segundo. Depois voltou. Tem mais alguma coisa que a senhora queira me dizer? Perguntei. Ela levantou. Ajeitou a pasta. Não, disse ela. Então, boa tarde. Ela foi. O advogado foi junto, com o copo d'água pela metade na mão, sem saber onde deixar. Fiquei na porta olhando o carro sumir na estrada vermelha. A poeira levantada pelo carro foi descendo devagar, e o silêncio voltou a ocupar o lugar que é dele. Naquela noite não dormi bem. Não era por causa de Patrícia. Era por causa do que a visita tinha mexido dentro de mim. Tinha acordado coisas que eu achava que tinham ficado quietas. Lembrei do Geraldo e da Sueli sentados na minha própria mesa, me explicando por que a casa não era mais minha. Lembrei do jeito que eles olhavam para mim, não com raiva, que seria mais fácil de suportar, com aquela indiferença prática de quem está resolvendo um problema logístico. Lembrei de como eu tinha ficado quieta, sensata. Fiquei olhando para o teto de palha da cabana no escuro, ouvindo os grilos e senti uma coisa que não sabia nomear de imediato. Quando a palavra veio, era raiva. Não raiva de Patrícia, não raiva do Geraldo. Raiva de mim mesma, de quantos anos eu tinha ficado quieta em situações que pediam voz. De quantas vezes eu tinha engolido, cedido, me apagado, porque achava que era assim que mulher boa devia se comportar. O Antônio nunca me pediu isso. Ele gostava do meu jeito de ser. Mas o mundo ao redor tinha ido me convencendo, ao longo de 53 anos, que existir com volume era inconveniente. Sentei na escuridão da cabana. Coloquei os pés no chão frio. Respirei fundo. Chega, disse em voz alta, para ninguém. Para mim mesma, para aquela versão de mim que ficava esperando permissão para existir. Chega. Não era grito. Era afirmação quieta, daquelas que entram mais fundo do que grito. No dia seguinte, Eduardo me ligou. Sim, eu tinha celular, que ficava quase sempre sem bateria e que eu carregava numa pilha solar improvisada que mal funcionava. Mas aquela tarde estava com sinal. Patrícia foi te ver, ele disse. Não era pergunta. Foi. Helena, eu preciso te dizer que... Eduardo, interrompi. Não precisa me explicar a vida de ninguém. Não é da minha conta. Mas Sofia te importa. Pausa. Importa, concordei. Então te conto. Terminei com a Patrícia. Ontem à noite. Não disse nada. Não foi por pressão da Sofia. Não foi por raiva. Foi porque ouvi a minha filha me dizer que se sentia de sobra dentro de casa. E entendi que em algum momento eu tinha permitido isso. A voz dele estava firme, mas carregada. Não tem desculpa para isso. Não tem, concordei, suave. Sofia pergunta por você todo dia. Senti alguma coisa no peito. Aquela coisa quente e desconfortável que parece com saudade, mas também parece com pertencimento. Ela tá bem? Perguntei. Tá, mais leve. Uma pausa. Helena, eu queria te perguntar uma coisa, mas pode dizer não sem cerimônia. Pergunta. Sofia vai começar a escola nova semana que vem. A cidade fica a uns 40 quilômetros daqui. Ela perguntou se você podia ir vê-la. O silêncio que veio depois era meu. Olhei para minha cabana, para minha horta, para esse lugar que tinha se tornado meu nos últimos mais de um ano, que tinha me dado de volta algo que eu nem sabia que tinha perdido. Eu vejo o que posso fazer, disse eu. Não era sim, mas também não era não. Tem uma tempestade que vem de fora, vento, chuva, trovão, céu que fecha. E tem uma tempestade que vem de dentro, velha dor que mexe, memória que queima, o momento em que você olha para si mesma e decide que o jeito que sempre foi não precisa ser o jeito que vai continuar sendo. Essa segunda é mais difícil de atravessar, mas quando passa, deixa o ar mais limpo. Capítulo 6. O chão que ainda guarda calor, fui. Levei 3 dias para decidir. Levei mais 2, arrumando a cabana, fechando o que precisava ser fechado, pedindo para um vizinho distante que passasse de vez em quando para regar a horta. O seu Davi,
um velho de pouquíssimas palavras que eu tinha encontrado uma vez na beira da estrada com a bicicleta furada e tinha ajudado a consertar. Ele disse que sim com um aceno de cabeça e foi embora sem mais conversa. Peguei a mala de lona, a Bíblia do Antônio, o romance de capa gasta e fui. A cidade era pequena, daquelas com uma praça central, uma igreja velha de cal branca, uma farmácia, um mercadinho e ruas que terminam abruptamente onde começa o campo. Tinha um ritmo próprio, lento e conhecido, desse tipo de interior que guarda o tempo diferente do que a cidade grande guarda. Eduardo tinha uma casa simples na beira da cidade, não a mansão que eu talvez esperasse de um homem que apareceu de caminhonete com motorista. Era ampla, mas sem ostentação, com quintal de terra batida, goiabeira no fundo, galinha solta. Sofia me viu chegando pelo portão e veio correndo. Não dei tempo de me preparar. Ela chegou com tudo. Braços, força, aquele abraço que vai fundo. E eu fiquei parada por um segundo antes de abraçar de volta do mesmo jeito, sem reserva. Você veio, ela disse, com a voz abafada na minha blusa. Vim, disse eu. Ficamos assim um tempo que não sei medir. Fiquei uma semana. Dormia no quarto de hóspede, que era simples e tinha uma janela com vista para o quintal. Toda manhã acordava com o barulho das galinhas e o cheiro de café que Eduardo fazia. Um café forte, com aquela espuma que só aparece quando a pessoa sabe o que está fazendo. No primeiro dia, o café estava na mesa quando desci. 2 xícaras. Eduardo já tinha saído cedo para resolver algo no trabalho. Sentei sozinha. Bebi o café devagar. Olhei pela janela da cozinha para o quintal ensolarado. Pensei no Antônio. No café que ele fazia, no silêncio de manhã que a gente tinha aprendido a compartilhar depois de 34 anos juntos, aquele silêncio de casal velho, cheio e confortável como cobertor gasto. Não era a mesma coisa, nunca ia ser a mesma coisa, mas era café e janela e sol no quintal, e isso era alguma coisa. Sofia me levou para a escola no segundo dia, ficou me mostrando tudo. A sala, o corredor, a professora que ela já gostava, a menina que tinha virado amiga na primeira semana. Falava com aquela energia de criança, que encontrou lugar onde se encaixar, e eu fui observando, mais calada do que ela, mas absorvendo tudo. Na saída, quando estávamos voltando pela rua da praça, ela pegou minha mão do mesmo jeito que tinha pegado na beira do córrego, naquela tarde de sol. Helena, ela disse. Você vai embora quando? Fim de semana. Ela ficou em silêncio por um momento. Você podia ficar. Não respondi na hora. Continuamos andando. Os passos na calçada de pedra faziam aquele som específico de cidade pequena. Aqui tem espaço, ela continuou. O quintal é grande. Você podia plantar sua horta aqui. A goiabeira já está dando fruta. Sofia, não precisa decidir agora. Ela disse rápido, como quem sabe que está pedindo demais, mas não consegue não pedir. Só pensa. Olhei para ela de lado. Tinha aqueles olhos sérios e grandes da primeira noite, mas agora dentro deles tinha outra coisa também. Esperança. Daquele jeito aberto e perigoso que só criança consegue ter, sem proteção, sem disfarce. Pensei na cabana, na horta, no córrego, no silêncio que tinha me reconstruído aos poucos. Pensei também naquele café sozinha pela manhã, e em como ter alguém para o outro lado da xícara mudava alguma coisa que eu não sabia que precisava ser mudado. Vou pensar, disse eu. E era verdade. Na última noite, Eduardo e eu ficamos sentados no quintal depois que Sofia foi dormir. Cadeira de madeira, o céu imenso do interior cheio de estrela, o cheiro de terra e mato que vem da madrugada. Ela te ama, sabe? Ele disse. Sei, eu também sou grato. Mas é diferente. O que ela sente por você é outra coisa. Fiquei quieta. Ela me contou o que você disse para ela. Que ela estava segura, que você ficava. Era verdade. Era. Ele olhou para o céu. Tem gente que promete isso e não cumpre. E tem gente que nem promete, só fica.
Esses são os mais raros. Não respondi. Helena, ele disse depois de um tempo, não estou te pedindo nada que você não queira dar. Não é obrigação, não é gratidão. Mas se um dia você quiser um lugar que seja seu, de verdade, com chão firme debaixo dos pés, aqui tem espaço. Olhei para ele, olhei para o quintal. Para a goiabeira que Sofia tinha mencionado lá no fundo, escura no meio da noite, mas ali. Vou pensar, disse eu. A mesma resposta, mas dessa vez carregando mais peso. Na manhã de sábado, quando arrumei a mala para ir embora, Sofia ficou me observando da porta do quarto com aquele jeito que ela tinha de ficar quieta quando não queria demonstrar o que estava sentindo. Fechei a mala, me levantei. Vem aqui, disse eu. Ela veio. Sentamos as duas na beira da cama. Você sabe que eu gosto de você? Perguntei. Ela assentiu. E você sabe que ir embora não é a mesma coisa que abandonar? Ela ficou em silêncio. Depois, minha mãe foi embora. O peso dessas palavras. O peso simples e devastador de 4 palavras ditas por uma criança de 9 anos. Sua mãe não escolheu ir, disse eu com cuidado. E você sabe disso. Sei. Ela abaixou o olhar, mas senti do mesmo jeito. Coloquei a mão no rosto dela. Levantei o queixo devagar até ela me olhar. Eu não sou sua mãe, disse eu. Nunca vou ser. Não porque não quisesse, mas porque você já tem uma. E ela é seu. Pausa. Mas posso ser alguém que fica. Do meu jeito, da minha distância, mas fica. Isso eu posso prometer. Os olhos dela encheram. Promete? Prometo. Ela me abraçou de novo. Dessa vez eu abracei sem hesitar, com as 2 mãos, com força. Voltei para a mata, mas voltei diferente. O caminho de volta parecia o mesmo. A estrada vermelha, a trilha, a mata que foi me engolindo devagar. Mas eu, que percorria esse caminho, não era a mesma mulher que tinha chegado aqui exausta, vazia, com uma mala de lona e sem lugar nenhum para ir. Abri a cabana. Cheirava a fechado, a terra seca, ao silêncio de lugar que esperou. Fui abrindo as janelas, deixando o ar entrar. Fui até a horta. O seu Davi tinha regado direito. As plantas estavam bem, verdes, firmes. Agachei na terra, passei os dedos no chão. A terra estava úmida por baixo, aquela umidade de dentro da terra que o sol não alcança, que fica guardada. Pensei numa coisa que o Antônio dizia quando cavava para plantar. Helena, o chão guarda calor mesmo no frio. É só cavar fundo o suficiente. Nunca tinha entendido bem o que ele queria dizer. Achava que era só jeito de falar de fazendeiro. Agora entendia. Naquela tarde, sentada na beira do córrego com os pés na água fria, escrevi uma carta. Não tenho costume de escrever carta, mas tinha papel e lápis. E às vezes a gente precisa colocar as coisas para fora, de um jeito que fique. Escrevi para Sofia. Contei que tinha chegado bem, que a horta estava boa, que o córrego estava no nível certo, que de noite o céu estava cheio de estrela. Escrevi que estava pensando. Escrevi que pensar com cuidado não é o mesmo que demorar por medo, é o mesmo que respeitar a decisão antes de tomá-la. Escrevi que ela tinha me ensinado, sem querer, que existir com volume não é pecado, que pedir não é fraqueza, que confiar é o ato mais corajoso que existe, porque confiar é abrir o peito sem saber o que vai entrar. No final, escrevi. Você me perguntou se eu ia ficar bem. Disse que sim, e era verdade. Mas agora entendo melhor o que era verdade. Não é que eu fique bem sozinha. É que aprendi, nesses meses todos, que sozinha também é uma forma de estar, não a única, e talvez não a melhor para mim, mas aprendi que o mundo não me engoliu, mesmo quando tentou, e isso é meu, para sempre. Ninguém tira, te vejo em breve, Helena. Dobrei a carta, coloquei no bolso. Ia mandar na próxima vez que alguém passasse pela estrada. Tinha um moço que vez ou outra passava de moto levando mantimento para um sítio mais longe. Ele ia levar. Me levantei da beira do córrego. Sacudi a terra do joelho.
Olhei para o céu que estava começando a ficar laranja no horizonte. Aquele laranja do interior que não tem igual em lugar nenhum do mundo, que parece que o sol não está se apagando, mas apenas indo descansar, com a certeza de que volta amanhã. Respirei fundo. O ar cheirava à terra, à água, à folha verde, a tudo que é vivo e insiste em continuar sendo. Voltei para a cabana. Tinha feijão para colher amanhã cedo. Tinha o teto de palha que precisava de reforço antes da próxima chuva. Tinha um canteiro novo que eu queria abrir do lado sul, onde o sol batia diferente. Tinha vida. Simples, difícil, minha. E tinha, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que amanhã era uma palavra que eu podia pronunciar sem medo. Não sei o que vai acontecer. Não sei se um dia vou embalar minha mala de lona de novo e ir para aquela cidade pequena com praça central e goiabeira no quintal. Não sei se vou ficar aqui até ficar velha demais para buscar água no córrego. Não sei se a vida vai me mandar mais alguém para frente da minha porta precisando. Não sei, mas sei que se vier, eu fico. Sei que o Antônio, lá onde ele estiver, ia entender essa versão de mim. A que para quando precisam, a que não consegue fingir que não viu. A que aprendeu que ajudar o outro é às vezes o único jeito de não se perder completamente. Sei que a terra guarda calor, mesmo no frio, mesmo fundo. Sei que Sofia tem os olhos da mãe e a teimosia do pai e uma coragem que ainda não sabe o tamanho que tem. E sei, acima de tudo, com aquela certeza quieta que não precisa ser dita em voz alta para ser real, que continuar vivendo não é pouca coisa. É tudo. Não me tornei heroína. Não aprendi a não ter medo. Não curei o luto. Não esqueci o Antônio. Não virei uma mulher nova, apenas continuei sendo eu, com tudo que dói e tudo que resiste e tudo que, apesar de tudo, ainda quer ver o sol nascer amanhã. E isso, descobri, é suficiente. Sempre foi. Fim.